Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem-vindo, você que nos assiste, você que está acompanhando o nosso minicurso, a todos que têm nos acompanhado, né? Hoje, então, nós iremos tratar da nossa segunda aula a respeito do jovem intelectual, assunto que começamos a tratar na última aula e que nós não demos fim, nós não terminamos, né? Então, na nossa última aula, a gente falou brevemente da vocação de ser um intelectual. E um outro ponto, das virtudes próprias do intelectual. E em relação a esse assunto, eu quero ler aqui um trecho do livro para dar início à nossa aula, ainda falando do âmbito das virtudes, né? Tratamos das 4 virtudes, né, morais que devem acompanhar, né, a vida intelectual. Sem elas, somos incapazes, impossibilitados de viver para esse meio de vida, para esse ser um intelectual, né? E logo nessa edição aqui que eu possuo, né, que tem o prefácio do prestigiado Olavo de Carvalho, ele vai dizer uma coisa: a verdade aproxima dos que a amam, dos que a acolhem, e esse amor não existe sem virtude. Por isso, apesar de suas possíveis taras, o gênio envolvido em seu trabalho já é virtuoso. Para chegar à santidade, bastaria que fosse mais plenamente ele mesmo. O verdadeiro brota no mesmo terreno que o bem. Suas raízes comunicam-se. Separados dessa raiz comum e por isso menos arraigados em seu terreno, ambos sofrem. A alma definha ou o espírito desfalece. Ao contrário, alimentando o verdadeiro, esclarecemos a consciência, fomentamos o bem, orientamos o saber, né? Então é impossível andar de maneira sem virtudes na vocação de um intelectual, né? E hoje nós vamos tratar de 2 assuntos de maneira mais clara, mais objetiva, que são os conselhos práticos da vida intelectual e a virtude própria do intelectual. Será brevíssimo e eu não me aprofundarei na virtude própria do intelectual, dado que isso também já o fizemos na quinta aula do curso Virtudes, né? Na última aula lançada pelo curso Virtudes, a qual o Ademir Amadeu, que vocês já conhecem, trata da virtude própria do intelectual de uma maneira mais eficaz, mais profunda. Aqui estou fazendo um geralzão, né? Para que você vá entendendo um pouco do nosso perfil e também daquilo que queremos contribuir na sua própria vida, tá? E a virtude própria do intelectual, sem sombras de dúvidas, será a estudiosidade. Não há intelectual que não seja estudioso. Não existe. Não tem como eu dizer que sou intelectual sem ser estudioso. É impossível, tá? E num grande momento, nós precisamos entender que as virtudes, elas estão sempre num termo médio entre 2 extremos, tá? E assim também é com a virtude da estudiosidade. Ela está entre 2 extremos, entre 2 vícios, que não é próprio da virtude, tá? De um lado, e nem chegarei a me tratar, é a negligência, ou seja, aqueles que negligenciam a vida de estudo jamais serão intelectual, jamais. Se não corrigirem o erro, jamais serão intelectuais, tá? Não há como negligenciar a vida de estudo, dedicada, assídua, tá? Então, a negligência nós nem tratamos. Em um outro oposto, nós temos a curiosidade vã, e aqui nós precisamos corrigir alguns pontos. Infelizmente, muitos temperamentos, muitos perfis de pessoas, é comum que
tem em si a tal da curiosidade vã. O que é isso? Eu estou lendo um livro atualmente, mas na minha curiosidade eu logo quero começar outro livro ao mesmo tempo. E aí eu acabo lendo diversos assuntos ao mesmo tempo, ordenados com uma curiosidade que vem de dentro para adquirir muitos saberes. Isso é o que nós estamos falando da curiosidade vã, tá? Então, a estudiosidade, ela surge justamente do termo médio entre a negligência e a curiosidade vã. Por que isso? Porque toda a vida intelectual, toda a vida dedicada ao estudo tem que ser também uma vida que passa por uma ordem. Não pode ser tudo atrelado, tudo bagunçado, tudo misturado, tudo junto, vai e vem, vai e volta, né? E aí, descomungar em diversos assuntos ao mesmo tempo, tratar de diversas coisas ao mesmo tempo, não é possível. Ele tem que ter uma ordem. Afinal, se nós olharmos para o mundo que nós vivemos, nós vamos ver que tudo tem uma ordem. O nosso corpo tem uma ordem, as coisas têm uma ordem, a vida cotidiana, o céu, os astros, o mar, tudo tem uma ordem. Porque o próprio Deus é um ser ordenado. Não pode o intelectual ser um ser desordenado. Também não terá o conhecimento uma desordem, mas será também ordenado. Tá? Não pode ser desordenado. Isso é o que nós vemos claramente na nossa educação atualmente. Uma desordem. Tá? Muito longe daquilo que era a ordem das disciplinas, por exemplo. Tá? São José Maria Escrivá vai dizer a seguinte coisa: virtude sem ordem estranha virtude. Então não há estudiosidade se não há ordem. Ponto. Nos basta isso aqui. Tá? Então é preciso ter ordem no meu roteiro de conhecimento. É preciso ter ordem no meu nivelamento de estudo a estudo, que vai buscando novos conhecimentos, de conhecimento em conhecimento, vai crescendo minha capacidade intelectual, vai crescendo todo o meu conhecimento da minha inteligência. Não pode ser algo desordenado, tem que ser ordenado, autêntico, concreto e direto, mas também que vai de ponto em ponto. Tá? Nosso estudo deve respeitar uma ordem, mesmo sem uma ambição gigantesca por conhecimento, que acaba nos fazendo refém e sempre não terminando o trabalho de maneira plena. Isso é algo que nos acomete muito nos nossos tempos. Nós sempre somos refém de nós mesmos levado a uma curiosidade. Então nós começamos um trabalho e ao invés de nós, de maneira plena, nos doarmos para aquele trabalho, encerrarmos aquele trabalho, nós logo vamos começando as coisas de maneira atropelada, uma após a outra. Nós nunca vamos terminando de maneira plena o trabalho a qual nós começamos. E isto é um problema fundamental. É preciso dar tempo ao trabalho que eu estou vivendo no momento, sem se atropelar nos assuntos. Tá? Hoje eu estou estudando gramática, amanhã, quando finalizar o assunto da gramática, começarei a lógica. Não posso pular os assuntos. Estar estudando gramática ao mesmo tempo estar estudando lógica, sem estar ordenadamente passando pelas disciplinas. Tá? Então, não há virtude sem ordem, não há estudiosidade sem ordem. Qualquer virtude que nos remete a não ter ordem não é virtude, não é. O sábio, ele sempre vai terminar o anterior para ir para a próxima etapa, ele nunca dá um passo maior que a perna. Por isso que essa vocação tem sempre que atrair para um autoconhecimento do ponto que estamos em relação a este fim. Devemos saber o ponto de conhecimento que estamos para dar novos passos. No fim último, que é a sabedoria, no fim último, que é a santidade, nós temos que, à medida que vamos decorrendo na vida de estudos, também deve decorrer um autoconhecimento. Deve estar claro para mim o ponto que estou, para que eu dê novos passos. Daremos sempre passos na medida que podemos. Eu não estou no grau 1 e vou para
quinto. Estou tratando hoje das primórdias do assunto do que é Deus, do que é crer em Deus Pai, e eu pulo as etapas e vou lá para o fim do credo tratar do que é a ressurreição da carne. Não posso. Tem que ser ordenado, tem que ser disciplinado esse negócio. Tá? Então, isso é a virtude da estudiosidade. Uma virtude ordenada que se corrige e se emenda da curiosidade vã. Tá? E vai dizer algo muito interessante, que para sermos puros de pensamento, ou seja, e contemplarmos a ciência, termos a ciência no nosso coração, sendo puro de pensamento, precisamos ser puros de coração. Ou seja, para termos pureza no conhecer, na ciência, precisamos ter pureza em nossas vontades, pureza em nossos atos. Tá? As duas coisas também não andam desunidas. Tá? Então essa é a primeira qualidade da virtude própria do intelectual, que é tratado mais aprofundado pelo Ademir Amadeu no curso das virtudes. Tá? Então tem que ter um nivelamento, tem que ter ordem. É isso que eu quero que vocês gravem a respeito disso. Já que hoje a nossa sociedade nos leva tão longe da ordem, nos leva tão longe da vida disciplinada. Tá? E outra coisa muito interessante é que se há uma ordem, eu terei que ser muito paciente. Terá que ter consciência de ser paciente. Paciente de demorar, de se compenetrar naquilo que está vivendo, de maneira muito objetiva, com muita qualidade, e isso vai exigir paciência. Não dá para separar da estudiosidade a paciência. Não, tem que dar paciência. Estou estudando gramática? Estou estudando gramática. Profundamente. Mesmo que às vezes seja um estorvo para mim. É preciso ter paciência e não fugir do chamado. Não fugir da dedicação, do trabalho árduo em relação àquilo. O intelectual tem que estar sempre submisso à verdade, não fazendo resistência a ela. Estar com fervor para investigar profundamente as coisas, com um bom senso de mistério. Estar sempre à busca de amizades virtuosas e apto a dispensar os que não compreendem seu modelo de vida. Estar sempre em busca de uma solidão interior. O que é isso que eu acabei de falar? Primeira coisa, o intelectual, eles têm que estar submisso à verdade. Submisso à verdade significa que ele é alguém que não pode estar naquela ideologia de a verdade ela é relativa. Não. A verdade está para a educação de uma maneira muito clara. Aliás, não há ensino, não há educação se não há verdade para contemplar. Tá? Mas tem que acompanhar dentro dele o senso de mistério, que é aquele senso de busca profunda, juntamente com o fervor de investigar cada palavra que se fala, cada coisa que se passa diante de seus olhos, cada situação, investigar profundas causas, o porquê, o que aconteceu, qual é o significado disso. Então ele vai ter sempre algo de um senso investigativo, misterioso, um fervor para a investigação, um fervor para estar em busca do significado das coisas. Inclusive da sua vida de estudo, ele vai estar sempre buscando o significado daquilo que está lendo, o significado daquelas coisas que está sendo noticiada a ele através da sua aula, através dos livros que está lendo, através da sua vida de oração. Ele é alguém que vai estar sempre com um senso de investigação, com muita dedicação, de forma meticulosa. Em cada detalhe ele vai se atentando. Tá? E é por isso que o intelectual também é alguém que ele vai buscar amizades virtuosas. E ele estará sempre apto a dispensar o que não se compreende em seu modelo de vida. Ou seja, buscar amizades virtuosas e se afastar de quem não é. Básico. Até porque pessoas não virtuosas jamais entenderão
que você quer ser. E talvez você já está experimentando isso, né? Quantos jovens que às vezes querem falar comigo alguma coisa e me dizem que na sua vida intelectual, no seu método de viver, se sentem incompreendidos pela sociedade. Né? E assim não é, já que nós estamos tratando de uma sociedade que está longe da vida intelectual. Então ele vai ser alguém que sempre acaba tendo, né? Não é um filósofo só que vai dizer isso, não é só o padre Sertilanges que vai dizer isso. Ele acaba sim, às vezes, tendo poucos amigos. Né? Não é atraente o discurso do intelectual, não é atraente o tempo com o intelectual. Né? E é por isso que os poucos amigos que ele terá de ser virtuosos, né? Estarem buscando o exercício das virtudes, né? Do hábito da razão, de maneira virtuosa, tá? E ele, por outro lado, vai dispensar, né, aqueles que não são virtuosos. Sim, porque é um tempo que se vai embora, o tempo que nós damos aos amigos não virtuosos. É um tempo que passa e que não foi frutífero para o intelectual. E o intelectual ele vive de maneira integral, então ele não perde tempo com coisas frívolas. Né? E se há coisas frívolas, não há lugar para aquele intelectual. Né? Então é por isso que ele também se aparta nesse sentido. Aqui nós voltamos que ele é um separado dos convívios, né, que é frívolos, né, dos ambientes frívolos, dos ambientes que não são produtivos para a sua intelectualidade, que vão dar-lhe maior inteligência. Ele não se vê nesses lugares e ele não vai permanecer nesse lugar. Né? Uma coisa muito interessante que depois ele vai comentando a respeito disso, que ele vai dizer que a mulher do intelectual ela tem que compreender que o que o seu marido aspira, e ela também terá que ser alguém que norteia-o para esse fim, e que ali será a felicidade dela, da sua família e também do seu marido, né? Porque afinal a felicidade da família é também do seu marido. E ele vai explicando que essa mulher então tem que compreender que o seu marido, que o seu esposo não se dará a amizades frívolas, não se dará em relacionamentos superficiais e que não tem compreensão desse tesouro das verdades, que é a virtude. Né? Então, isso tem que cravar. Alguém que vive um modelo de vida intelectual, ele é como se alguém, de fato, eu volto a esse exemplo lá da primeira aula, alguém que vai para o deserto, alguém que se distancia. Né? E assim se consolidará ali o seu silêncio da alma. E se ele está numa amizade que não é virtude, não traz benefícios à sua vida intelectual. Né? E se não traz, não há por que estar ali. Isso parece até o que eu estou falando como se eu estivesse sendo mal educado, né? Então você vai fechar a porta na cara dele, pois bem saiba que é exatamente isso que o Padre Sertilanges faz para fazermos. Porque é preciso atender o chamado de quem nos chama. Tá? E esse chamado interior não vai acontecer se eu fico perdendo o meu tempo com uma infinidade de coisas superficiais. Então ele vai estar sempre à busca de momentos, de ambientes, de lugares para viver essa solidão interior. E agora começamos a tratar dos conselhos práticos da vida intelectual. A primeira coisa, e que duas coisas não andam separadas, é que nós trataremos no segundo módulo do nosso curso, é a vida de oração. Não há como separar da vida do intelectual o caminho de crescer na graça do Cristo, de crescer no contato com Cristo. Afinal, ele é a suma verdade, ele é a própria verdade. Então não tem como estar separado as duas coisas. Muito pelo contrário, o intelectual lhe dará tempo à vida de oração, né? Dará tempo à Santa Missa no seu dia, dará tempo à sua vida de oração. E o Padre Sertilanges vai fazer algo assim, de maneira muito concreta, ele vai rasgar na nossa cara, dizendo que não tem vida intelectual que, vamos dizer assim, é maior do que a vida de oração. Não tem desculpa para não viver uma vida de oração dizendo que é um intelectual. Então eu não estou rezando porque eu estou estudando livro tal, eu estou estudando faculdade tal, eu estou cursando graduação tal. Não existe isso. Se você tem esses argumentos é porque você não entendeu nada do que eu falei até aqui. Afinal, será muito mais propício ao intelectual o momento que ele vive de oração, o seu momento de interior, né, de fé, do que o seu próprio momento de estudo. Né?
Vianney vai dizer que 1 hora de estudo é 1 hora de oração, né? Mas precisamos entender que não existe estudo que é mais necessário do que o contato com Cristo. Então, se eu uso disso como uma desculpa para não ter momento de oração, lance fora a tua mão. Lance fora. Nada servirá a essa vida intelectual. Quantas vezes na vida de estudo a gente vai nos consumindo e aí talvez vamos sendo pego pela curiosidade vã e vamos nos distanciando com esse contato com Cristo sobre a desculpa de o estudo ser 1 hora de oração, do estudo estar me crescendo na fé. De fato, mas não tem como crescer na fé sem um contato íntimo com o Cristo. Tá? Então, não tem como separar a vida de oração da vida intelectual. As duas coisas estão reunidas, estão unidas na vida intelectual. Uma outra coisa é a organização da própria vida, né? A primeira coisa, aliás, se queremos ser intelectual, é já darmos conta que precisamos organizar o nosso dia a dia. E organizar, de fato, é pensar meticulosamente nos tempos, nos afazeres do dia e mergulhar um momento, um tempo do nosso dia para o estudo, né? E quando nós vemos que nós organizamos o nosso cotidiano, nós vamos percebendo o quanto ele vai sendo mais produtivo também. Então, uma vida organizada será também uma vida de estudo mais produtiva. E às vezes, na maioria das vezes, em nosso dia a dia, no nosso cotidiano, só seremos capazes de ter uma vida de estudo se nós organizarmos elas. Porque nós já temos tanto afazeres que somos incapazes de dedicar-se ao estudo. Então é preciso organizar a própria vida, dar tempo, pegar, né? E aqui existe um conselho muito prático: agenda. Não caia na procrastinação. Aí você começa a estudar e começa a dar-se pouco no seu trabalho, ou começa a trabalhar demais e dar-se pouco na vida de estudo, ou dar pouco na vida de oração. Não, sem procrastinação. Tá? Então, agenda, cronograma do seu dia a dia, dos seus afazeres dentro de cada afazer que você tem do seu dia, as coisas, né, os assuntos que você deve tratar, que você deve realizar em cada afazer que você está tendo. É preciso agenda, anotar mesmo, de hora em hora, o que vai ser feito, o que você vai atender em cada momento do seu dia. Sem uma vida organizada, não tem como ter uma vida intelectual. Você vai nadar e vai morrer na praia. Você vai ver no seu dia a dia que se você não obedece à sua organização, você vai descomungar, você vai para bem longe da vida de estudo. Inclusive, geralmente ela é a primeira a ser abandonada. Outra coisa que nós precisamos ter é sempre o contato com o gênio. Isto é, ter sempre um mestre que guiará o seu conhecimento. Como, por exemplo, eu posso ter Santo Tomás de Aquino. Eu posso ter Santo Tomás de Aquino como um mestre que vai guiando-me nos assuntos, né? Inclusive, a própria Santa Igreja nomeou mestre, guia, né? Tomás de Aquino das ciências. Ide a Tomás, ela exclamou, né? Então, é muito bom termos também um mestre, seja ele espiritual, seja ele de maneira física, concreta no nosso dia a dia. Outra coisa é que todos os assuntos que nós vamos tratando, nós também temos que ir produzindo o assunto, né? E é por isso que é muito importante, por exemplo, a escrita das coisas que eu leio, dos livros que eu leio, a síntese, né? Os resumos, né? E acompanhando o assunto de fato, logo com uma síntese, com um resumo daquilo que eu estou lendo, para que isso também vai sendo memorizado, isso vai sendo produzido, e quando talvez até mesmo eu precisar daquilo, eu possa saber aonde retomar o assunto. E isto é muito importante, que nós também, à medida que nós vamos aprendendo, vamos fazendo essa operação de aprender, nós também vamos produzindo ao mesmo tempo, tá? E se colocar sempre na realidade de estar lendo. É impossível termos uma vida estudiosa sem leituras, tá? Mas a leitura, ela não necessariamente precisa de 1 hora, né? Ela vale mais com sua profundidade do que com o seu
tempo, com a sua quantidade. Então, importa mais aqui a qualidade do que quantidade. Importa mais que você leia bem um sequer livro o mês inteiro, 3 meses, o ano inteiro, do que você ler 30, mas ler com pouca profundidade, vendo que você pouco compreendeu daqueles assuntos, pouco produziu com aqueles assuntos. Então é profundidade na leitura, é compenetrar a leitura, é entender aquilo que está sendo dito, as coisas que estão sendo ditas. Então vale mais aqui a profundidade da leitura do que ler 1 milhão de livros. Tá? E outra coisa muito clara é que nós temos vários tipos de leitura. Nós temos leitura, por exemplo, de repouso, que são aqueles livros de fantasia, aqueles livros literários que não necessariamente me dão conhecimento técnico ou me dão conhecimento filosófico, livros de metafísica e por aí vai, mas que são livros que, por exemplo, eu leio para o meu próprio descanso, para o meu próprio prazer. Esses também são livros e leituras que nos fornecem o contato com a verdade. Por exemplo, quando acontece, quando entramos em contato com, por exemplo, O Senhor dos Anéis, com os livros de Tolkien, ali há sementes do verbo, mas essa leitura, ela nos fornece de fato um descanso, afinal intelectual. Será até mesmo o teu descanso produtivo, tá? Será até o teu descanso produtivo. É por isso que nós vamos dizer que o intelectual, na maioria das vezes, ele não dorme muito, Ele dorme moderadamente, entre 6 horas e nada muito mais do que isso, senão já não tem tempo, Mas ele também terá leituras de descanso, o seu descanso será produtivo. Ele não vai se dar, deitar no sofazão à noite, esticar as pernas e ficar lá das 7 às 10, aí depois do sofá, sai para a cama, deita, dorme, acorda, vai trabalhar. Não, até mesmo o seu descanso será produtivo, mas será um descanso com afazeres menores, com afazeres que também não dão um cansaço extremo no seu dia, Então isso é muito importante. A leitura de repouso, ela nos ajuda muito. E por que eu estou citando a leitura mediante a livros de repouso? Porque geralmente as pessoas que vão por essa vida acabam de maneira extravagante vivendo os seus momentos de descanso. Não sabem muito viver esses momentos de maneira virtuosa e vivem de maneira exagerada. Acabam sendo vidas pouco produtivas por causa até mesmo do seu descanso, que seriam momentos oportunos para estarem produzindo. E também notar, perceber os tipos de leituras que eu estou fazendo, não somente no sentido de dar esse momento de descanso, mas também de entender. Quando eu estou lendo livros técnicos, por exemplo, estou lendo um assunto tal, minha consciência tem que acompanhar o tipo de leitura que eu estou fazendo. Então é muito importante ter essa noção. Olha, o livro da vida intelectual, que tipo de livro que é? É um livro para repouso? É um livro de edificação? Que modelo de literatura é esse? Isso é muito importante, ter noção do tipo literário do livro que estou lendo. Isso é interessantíssimo. E, no final, escrever de maneira dedicada. Não somente a agenda, não somente a síntese dos resumos daquilo que está lendo, não escrever somente as anotações do livro, grifar, mas também ter até mesmo um diário, porque esse diário espiritual que nós falamos, também deverá ter esse diário intelectual, que vai acumulando os nossos conhecimentos, que vai ali explicitando por onde nós estamos passando, É importantíssimo, E ajuda muito quem tem um diário espiritual, tem um diário também dos seus afazeres, daquilo que foi se realizando, das suas produções e daquilo que foi dando resultado no seu dia a dia, ou até mesmo, suas bagunças, para não cair novamente. Isso é muito importante. E, em último lugar, é a realidade da memória. E essa eu deixei para o final justamente para fechar. Hoje, nossa juventude, em especial nossa educação brasileira, ela nos fornece uma educação muito pobre
e que muitas vezes nos atrapalha de termos uma memória mais eficaz. Ou seja, nós temos um problema muito sério em gravar as coisas na nossa memória, né? E aí ele vai citar Tomás de Aquino na seguinte coisa. Primeira coisa, nós não somos uma biblioteca viva. Não seremos, jamais. Tá? E ele vai dar 3 coisas. Que para ter uma melhor memória, primeiramente, não ser uma biblioteca viva, e segunda coisa, buscar somente o essencial. É impossível gravar na nossa memória aquilo que não nos foi essencial. E como reter na memória? Tomás vai dizer, a primeira coisa é ordenar o que queres. Ordenar o que precisa, o que você apetece. Né? Segunda coisa, aplicar-lhe profundamente o espírito, ou seja, concentrar. Naquele momento que você buscou o que você quer, ordenou a que fim queres chegar, você se aprofunda naquilo, mas se aprofunda internamente em você, na sua consciência, trabalha naquilo. E ele vai dizer, medita, terceiro ponto, meditar frequentemente. Muitas pessoas acontece isso até na vida espiritual, né? Rezam de manhã, mas durante o dia é uma vida tão desligada daquilo que foi rezado de manhã, que não se consolida, que não alcança a graça que poderia ser recebida durante o seu dia, por estar tão despercebido. Jesus passou, ai se meu Jesus passar e eu não ver. E é justamente isso, meditar frequentemente nessa verdade, estar recolhido nessa verdade, nesse assunto que eu trato. Né? Então, tem que estar passando esses assuntos de maneira clara, às vezes na minha consciência durante o meu dia, estar recordando. E outra coisa ele diz, para recordar, você precisa tomar cadeias de dependências por sua extremidade, que todo o resto vai voltar. Tá? Então, por exemplo, uma coisa que eu gosto muito de fazer é que eu gosto de ensinar os assuntos que eu aprendo. Quando eu vou ensinar, logicamente eu preciso criar todo um método, todo um cronograma, toda uma explicitação daquilo que eu vou tratar, ir de assunto a assunto, e logo eu acabo sempre, você pode ter essa experiência, recordando daquilo ao qual eu aprendi, mesmo que seja há um tempo atrás. Então, é trabalhar um pouco na memória. Um intelectual que não tem memória morre também na praia, né? Não tem muita finalidade. Né? Também não vai ser alguém produtivo, porque sempre vai estar esquecido do assunto que aprendeu, então não será muito bom. Para o aprofundamento do assunto, a recomendação que eu dou é, em primeiro lugar, a leitura do livro, né? Da vida intelectual. Isso em primeiro lugar. Primeiro lugar é ler esse bendito livro. Ou livros que tratam da vida intelectual. Eu ainda tenho uma recomendação a respeito do Victor Salles Pinheiro, né? Porque ele tem um curso gratuito no YouTube a respeito da vida intelectual de maneira muito mais profunda. E também o curso das virtudes, a qual eu já o disse aqui. Tá? Então eu vou me encerrando por aqui esse nosso primeiro módulo a respeito da vida intelectual, do jovem intelectual. Eu espero que tem fornecido te ajuda e dado-te pelo menos uma ideia do que é a vida intelectual, né? E da vida árdua e disciplinada que terá que ter. Tá? Que Deus abençoe todos nós, salve Maria Santíssima e viva Cristo Rei. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.